Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas. Vamos falar aqui um pouco sobre maturidade, sobre crescimento. Um jovem, né? Quanto mais jovem você for, mais tens esperança de alcançar milhões de coisas na vida, no mundo. Tens vários objetivos, tens sonhos que as pessoas vão olhar e dizer, cara, esse cara só está sonhando, hein? Ainda é uma criança. Muitos adultos principalmente. Por quê? Porque quanto mais você cresce, você começa a entender a realidade ao seu redor. Você começa a saber o que é alcançável e o que não é alcançável. E tem algumas crianças que amadurecem muito cedo. Por quê? Principalmente porque elas crescem em um ambiente não favorável. Como assim não favorável? É um ambiente que não ajuda a ter cimento, não tem tranquilidade, não tem paz por perto, não tem alimentação, precisam procurar comida para cada dia que passa, passam dificuldades, não tem aquele carinho. Então isso faz com que ou amadureçam tão cedo ou se convertam e sejam bandidos, né? Sejam bandidos, porque isso acontece também, ou se droguem, porque as oportunidades que tiveram não são as mesmas de alguém que nasceu com os pais, que os pais estão lhe direcionando, estão dizendo que deve ir à escola, estão dizendo que deve se formar. Apesar de existir aí uma saga de pessoas que dizem assim, mas eu, faculdade não quero fazer, mas teus pais ficam ali te impulsionando para que tu se formares, porque eles sabem a importância da educação, principalmente o ensino básico, né? É importante. Então, algumas situações têm simplesmente a ver com a maturidade que você consegue, acaba só aparecendo quando você consegue de fato atingir certas idades, principalmente para aqueles que crescem com o básico ou que têm tudo, né? Eles só conseguem perceber depois de uma certa idade, porque se você passa depois de uma certa idade, 20 anos por exemplo, você já tem a percepção de como é que as coisas são, minimamente, o que é que você pode fazer, o que você não pode fazer, aonde você pode chegar ou não pode chegar. Aos 15 anos, até você pode ser rebelde, você pode ser indisciplinado e tudo, pode não respeitar as pessoas, por exemplo, ou pode respeitar as pessoas também, mas você tem limitações. Você acredita quase em tudo. Por isso, as decepções do amor, principalmente, acontecem nessa fase dos 14 anos, né? Que é da pré-adolescência para a adolescência. Você começa a ter descoberta sobre relacionamentos, né? Como começa já a gostar de alguém, começa já a conquistar uma garota ali do bairro, começa já a buscar ter relacionamentos. E dos 14 anos para 21, 22 anos, você se decepciona bastante. Se decepciona, por quê? Porque é necessário, existem coisas que você nunca vai aprender se você não passar por aquelas dores. Você nunca vai entender o valor da maturidade se você não passar por aquelas dores. Existem sim situações dessas, como no relacionamento. Todo mundo que se tornou rude, que mudou no relacionamento, às vezes é pelas dores que viveram, pelos sofrimentos, por terem dado tudo de si e no fim não terem os resultados que esperavam com aquela pessoa que amam, não serem aceitos por quem eles querem, serem rejeitados, desprezados por mulheres, ou homens desprezarem mulheres. Isso afeta emocionalmente a pessoa e faz com que a pessoa ou cresça com deficiências emocionais ou amadureça e entenda o que de fato tem que ser feito dentro de um relacionamento. Então, basicamente, isso faz com que as pessoas jovens, principalmente, tenham mais oportunidade de crescer, de amadurecer, de ir além daquilo que as pessoas podem imaginar. E uma das coisas que eu acredito que faz total diferença é a idade. Quanto mais idade, menos esperança dos sonhos serem realizados. Se você for a ver alguém de 40, não está disposto a arriscar, porque tem muito a perder, tem filhos, tem casa. E se até aos 30, alguém dos 30 anos não tem absolutamente nada, nem um emprego, nem uma casa, nem um negócio que lhe rende dinheiro, nem nada, ele pode até se considerar um fracassado, porque a sociedade acaba te obrigando você a ter algumas coisas com essa idade, a ter um estilo de vida, a ter uma visão
a se orientar para um caminho que a sociedade é que moldou, né? Diz que não, você tem que seguir este caminho. Se até aqui você não tem, há algum problema consigo. Se você não conseguiu chegar até ali, é porque você tem algum problema. E você tem que se ajustar a esse padrão. E se você não alcança aquilo, você fica com depressão, você fica triste, isolado, você culpa todo mundo, ou que teus pais que não te deram o que você queria, ou as oportunidades, ou qualquer coisa. Então, eu acho que cada vez mais nós precisamos aprender como lidar com essa situação. Nós precisamos não só aprender como lidar, mas ter a coragem de agir certo em momentos dessa natureza, porque em alguns momentos, de fato, não teremos tudo o que queremos e vamos passar essas dores. Aos 20 anos, dos 20 anos para os 30 anos, se a pessoa não está se esforçando em busca de um sonho, se quer fazer alguma coisa sobre investimento, por exemplo, pensar em começar a investir, a aprender finanças, a compreender como funciona o dinheiro e capitalizar isso e se focar naquilo que quer realmente fazer nos próximos 10 anos da sua vida. É normal que chegue aos 30 anos sem absolutamente nada. Por exemplo, as pessoas que têm sucesso ou que começam a trabalhar aos 22 anos é porque terminaram faculdade aos 18 anos. Aos 18 anos, com alguma bênção divina nos nossos tempos, porque não é tão fácil, ou porque tem uma influência, um pai que tem uma influência e que pode colocar o filho a trabalhar numa grande empresa, numa empresa de valor, acaba trabalhando lá, né? E ele ganha experiência de 8 anos de trabalho, se ele quiser ficar mais 8 anos, e também ele se descobre, ele já tem uma casa, ele já tem o básico com aquela idade, porque pode chegar a receber mais ou menos 30 mil meticais, se fizerem, se estou a falar em ensino superior, tá já ver? E se trabalhar em projetos, pode sim receber ainda mais, pode ter mais dinheiro para poder realizar várias coisas que deseja. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que esse padrão aqui, que eu estou falando, não acontece com todo mundo. Aos 22 anos, alguns fazem faculdades aos 26 anos, alguns fazem ensino médio e não encontram empregos. E lidar com essa situação nunca é fácil e nunca será fácil. Por isso que eu acho que começar a treinar a mentalidade, hackear a tua mente, o teu cérebro, fazer com que teu cérebro entenda o que está te sabotar, é uma das coisas que todo jovem de 20 anos aos 30 anos deve aprender para aumentar sua produtividade, para saber o que tem que buscar e para garantir foco. Porque se você não tiver o foco necessário dos 20 aos 30, você não vai conseguir alcançar o que quer alcançar em 10 anos, porque você estará disperso. Você tem a oportunidade de arriscar nos mesmos 10 anos. Em 5 anos, se você se focar em alguma coisa que você acredita, bem definida, que você acredita que vai te gerar resultados financeiros, né? E você vai trabalhar tua mentalidade e tua emoção para alcançar um certo resultado, sem dúvidas que em 5 anos você pode alcançar muito mais resultados do que se você se dispersar e querer fazer tudo e qualquer coisa. Se você se dispersar e querer trabalhar em diversos lugares. Eu consegui perceber esse erro. Então, a execução aliada ao foco e à direção certa podem transformar a vida de qualquer jovem de 20 anos, de qualquer jovem de 25 anos, de qualquer jovem de 24 anos. Se você tem essas idades e você quer alcançar sucesso, sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor, conforme eu assisti no Bob Proctor e o Nightingale define assim. Eu achei essa definição incrível. Então, você se acredita nisso e você coloca isso como um objetivo, um único objetivo, uma única direção, e você trabalha por anos naquilo, tentando entender qual é a forma de escalar, qual é a forma de entregar aquele produto, aquele serviço, aquela ideia. Se você quer se formar profissionalmente em uma determinada área, saber como você pode melhorar, como você pode aumentar seus skills para que o mercado em si entenda que você é uma pessoa de valor dentro daquele meio e aquele valor que você tem a oferecer é bastante relevante para a empresa em que você está, para o local em que você está. Então, esse tipo de pensamento deve ser cultivado desde cedo, para que tenhamos mais oportunidades. Isso é uma forma de aumentar as nossas oportunidades.
É mais ou menos isso que eu queria falar sobre maturidade, sobre crescimento, sobre idade, para jovens que estão na mesma faixa etária que eu, que estão dos 20, também dos 20 aos 30 anos, nessa faixa etária aí, que temos essa chance de sempre mudar o nosso futuro se nós nos propusermos a focar, executar e ter uma direção para os nossos objetivos. Estamos juntos, estou a gravar aqui na rua. Aqui são 18 horas, eu nem acredito que, aliás, vamos para as 18 horas e hoje já só está bem claro, hein?